Bom dia. Nessa apresentação, o nosso grupo, que é composto por mim, Nicole, pela Clarice, pelo Guilherme, pelo Samuel e pelo Vitor, nós vamos falar sobre a proposta de criação da SAFs, as Sociedades Anônimas de Futebol, pela PL 5.516 de 2019. Atualmente, a grande maioria dos times de futebol, principalmente no Brasil, eles se enquadram na categoria de associação. Porém, nos últimos anos, é possível observar que existe uma tendência de alguns clubes a quererem mudar essa categoria para a categoria de clubes empresas, que já existem, por exemplo, e agora para as SAFs, as Sociedades Anônimas de Futebol. Como eu já disse, atualmente, a grande maioria dos clubes no Brasil de futebol, eles se enquadram na categoria de associação. Para ter uma noção, dos 40 clubes que compõem a Série A e a Série B do Campeonato Brasileiro, apenas 2 times são clubes empresas, que seriam o time do Cuiabá e o time do Red Bull Bragantino. O fato dessa grande maioria dos clubes serem associações deve-se muito à origem deles no país, porque muitos deles foram criados com o intuito único de serem uma atividade recreativa. Porém, esse esporte ele foi se profissionalizando cada vez mais e ele foi ganhando assim uma importância cada vez maior também no setor econômico, como dá para ver, por exemplo, nesses dados da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, que mostra o impacto do futebol brasileiro no PIB e também, por exemplo, a quantidade de empregos gerados de forma direta ou indireta. Com isso, dá para perceber que foi se modificando o cenário desse esporte no país, tanto dentro quanto fora, e com isso foram criando-se novas ideias para adaptar os clubes a esse novo cenário, começando, por exemplo, com a criação da categoria de clubes empresas, que já existem, como, por exemplo, já disse, do Cuiabá e o time do Bragantino, e existe ainda mais forte ainda no continente europeu, por exemplo, em times como o Manchester City, o Arsenal, do Liverpool. E agora existe, então, a nova ideia de criar as SAFs. Eu vou começar falando, então, das associações, já que a grande maioria dos clubes ainda são associações. As associações elas são citadas no artigo 44 do Código Civil como pessoas jurídicas de direito privado, e o capítulo 2 do Código Civil é dedicado unicamente para falar sobre esse tipo de pessoa jurídica. A sua definição ela vem logo no primeiro artigo desse capítulo, que vai ser o artigo 53, que vai dizer então que as associações elas são constituídas pela união de pessoas que se organizam para fins não econômicos. Nesse artigo já dá para ver todos os requisitos para se caracterizar uma associação, que vai ser então, primeiro, o fato de ser uma entidade formada pela união de pessoas que se reúnem para determinados fins, o que já distingue, por exemplo, das fundações, que relacionam-se com patrimônios. E o segundo requisito vai ser o fato de não possuir fins lucrativos, o que não quer dizer que essas pessoas jurídicas elas não podem lucrar, apenas que os lucros eles não podem ser distribuídos entre os associados e, por isso, todo o lucro tem que ser reinvestido unicamente nas atividades associativas. Boa noite, meu nome é Vitor Hugo, eu vou dar continuidade ao trabalho de Teoria Geral do Direito Privado, falando agora após a Nicole e fazendo uma diferenciação, iniciando aqui dando uma diferenciação entre sociedades anônimas de futebol e associações sem fins lucrativos. O primeiro ponto que é interessante mencionar sobre a diferenciação é a pretensão por fins lucrativos. Enquanto as associações não possuem pretensão por fins lucrativos, as sociedades anônimas, um de seus principais pontos é justamente essa busca por lucro, como uma empresa de fato. Outro ponto é a tributação incidida em associações e em sociedades anônimas. Em uma associação, as tributações são menores que em uma sociedade anônima de futebol. No entanto, em uma sociedade anônima, as tributações são menos complexas e possuem um sistema mais organizado para a própria gestão, além de que, para sociedades anônimas de futebol, existe um benefício de que os tributos incididos sobre eles serão menores do que as sociedades anônimas empresariais de fato. Ou seja, eles têm essa pequena relevância e pequena vantagem, como se pudéssemos dizer assim. Outro ponto é a relação de trabalho entre os membros gestores, porque em uma sociedade anônima de futebol, os membros estarão ali sempre como funcionários de verdade, tendo que visar por um lucro e não fazendo gestões má pensadas de qualquer jeito, como se vê muito no futebol brasileiro atualmente.
e as sociedades anônimas de futebol. No Brasil, atualmente, o que se pode dizer é que, com a implementação do projeto de lei 5.516 de 2019, agora com a adesão facultativa, se tornou mais interessante para os clubes brasileiros, como, por exemplo, as três principais potências do futebol brasileiro atualmente em competições nacionais e internacionais, que são Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras. Todos os três se mostram a favor do projeto de lei e também em um futuro, não nesse exato momento, com os gestores já tendo dito que não é interesse dos clubes aderir a nesse exato momento, porém vem como um futuro, uma opção futura para o futebol brasileiro, principalmente de seus clubes. E a sociedade anônima é a principal aposta de clubes que estão em dívida e que possuem heranças de gestões passadas mal organizadas. São eles, por exemplo, o Vasco, o Botafogo e o Cruzeiro, que são clubes que historicamente sempre estiveram na Série A e sempre estiveram em um patamar elevado e que atualmente estão na Série B, todos os três sofrendo para conseguir até mesmo poucas vitórias. Então, o que se vê no futebol brasileiro atualmente é que as sociedades anônimas são uma opção para uma melhor gestão fiscalizada, uma profissionalização do gerenciamento dos clubes, um incentivo para o investimento interno e externo e diversos outros fatores. E, por fim, esse tema das sociedades anônimas ele está muito relacionado com problemas judiciais que estão sendo sempre debatidos. Agora, quanto ao projeto de lei das sociedades anônimas propriamente dito, ele é o projeto de lei 5.516, ele foi feito em outubro de 2019, ele é da autoria do senador Rodrigo Pacheco, e ele tem a contribuição de dois advogados que que têm muitos livros a respeito do tema da sociedade anônima de futebol. São o Rodrigo Monteiro de Castro e José Francisco Mansur. Bom, esse projeto de lei ele foi votado na Câmara dos Deputados em julho, né, no mês passado, e agora ele passou para o voto no Senado. O objetivo dele é transformar as atuais associações desportivas, associações sem fins lucrativos, como o Vitor Hugo já falou, e em sociedades empresárias, criando assim um novo tipo de sociedade anônima específica para o futebol. Sim, agora saindo um pouco do projeto de lei, pensando um pouco a cabeça do legislador, quais seriam, né, as opções viáveis que o ordenamento brasileiro oferece para que o futebol tomasse esse modelo, né, de sociedade? Bom, a gente tem as sociedades anônimas, que são as opções mais viáveis, e as sociedades limitadas também, que seriam viáveis. No entanto, as sociedades anônimas elas se adequam de uma forma melhor, a gente ainda vai analisar um pouco isso, mas as sociedades limitadas elas não se adequam, principalmente, eu posso citar aqui, um dos fatores é a natureza contratualista dela, né? Então, ela precisa, quando há uma mudança no quadro societário, né? Por exemplo, o ingresso, a retirada ou a sucessão de sócios, é necessário que se mude, né, o contrato. E isso acaba gerando muita burocracia, não é muito interessante para os times de futebol. Bom, então a sociedade anônima, né, como está prevista no ordenamento brasileiro, já faz tempo, ela é a Lei 6.404 de 76. E por que ela, o Vitor Hugo já destacou alguns pontos, mas eu vou reforçar, por que ela se adequaria bem, né, ao modelo do futebol? Porque ela permite um regime de responsabilidade limitada aos acionistas, visto que o futebol é um negócio que traz consigo muitas responsabilidades, muitos riscos, né? Esse é um outro fator, poucos riscos que essa sociedade também provê, é um diferencial dela. Ela provê uma estrutura organizacional que confere segurança, transparência e estabilidade à empresa, ela provê uma melhor captação de investimentos e no caso dela, né, não há necessidade de alterações no estatuto social, nas hipóteses de cessão de participação societária, sucessão por morte, dentre outras possibilidades. Agora, dando uma olhadinha nas sociedades anônimas de futebol mesmo, eu queria falar que o diferencial dela, né, por que ela é o objeto desse projeto de lei? Porque ela se propõe, né, a fazer um sistema próprio para o desenvolvimento dos negócios futebolísticos, que vai conferir maior segurança e vai se adequar melhor a esses negócios relacionados ao futebol.
Um ponto positivo dela é que ela possui as principais características das sociedades anônimas. Sendo assim, não vai ser necessário criar toda uma legislação, uma jurisprudência em cima dela, porque ela vai acatar, né, ela vai usar a lei das sociedades anônimas, no que a legislação específica for omissa. Né? Um ponto que o Vitor Hugo já falou é o seguinte, mas eu vou reforçar aqui, né, que ela pagará mais impostos que um clube sem fins lucrativos, mas menos impostos que uma empresa normal. Além disso, ela tem essa condição, né, para ela pagar menos impostos, de oferecer algumas contrapartidas sociais, como, por exemplo, investimento na formação de jovens atletas. Né? Aí ela vai poder ganhar esse benefício. Ela também permitirá aos clubes de futebol ter acesso aos procedimentos de recuperação judicial e extrajudicial, previstos na Lei 11.101 de 2005, o que vai ser de grande importância para o equacionamento das dívidas. Por fim, eu só queria falar do pré-requisito, né, que a Sociedade Anônima de Futebol ela deve guardar relação com a administração do futebol. Então, não é possível que se crie outro tipo de empresa e que vá se encaixar nessa legislação se ele não tiver relação com o futebol, né? Bom, agora por fim eu vou falar sobre os tipos de formação de uma sociedade anônima de futebol. A gente tem 4 tipos. Em primeiro lugar, a gente tem a reorganização societária, por meio da qual uma associação vai alterar o seu tipo societário e se transformar numa sociedade anônima de futebol, sem acarretar na sua dissolução ou na sua liquidação. Em segundo, a gente tem a situação em que uma associação transfere direitos e ativos relacionados à prática ou administração do futebol para a formação do capital social de uma sociedade anônima de futebol. Em terceiro, a gente tem a transformação de uma sociedade empresária já existente, cujo objeto social seja a prática da atividade futebolística. Então, um clube que já possui o formato de uma sociedade empresária, né, ele se transformaria, ele não é associação, ele é uma sociedade empresária, e ele se transforma em sociedade anônima de futebol. E em quarto, a gente tem a constituição da sociedade anônima de futebol para uma pessoa física, pessoa jurídica ou fundo de investimento, que assumirá, assim, os direitos de uma associação existente ou que esteja a iniciar atividades relacionadas ao futebol. Como já foi comentado, mas é válido frisar novamente, o panorama atual dos clubes brasileiros e o impacto que esse projeto de lei pode vir a ter em um clube que venha a se transformar em uma sociedade. Aqui no slide é possível ver o endividamento dos clubes de 2006 a 2020, em que anos após ano os clubes estão cada vez mais endividando, sobretudo em 2020 a partir do cenário pandêmico, em que tudo piorou. Então esse novo projeto de lei, após a sua promulgação e um clube acatar esse projeto, ele ajuda os clubes no tocante a essa problemática do endividamento, no que eles separam das dívidas de obrigações civis, das obrigações trabalhistas, eles ajudam a recuperação judicial ou extrajudicial nos termos da Lei 11.101 de 2005 e também o parcelamento das dívidas. Isso é muito importante porque, como é possível ver no slide novamente, as dívidas estão em números estratosféricos e sem essa ajuda estatal, digamos assim, os clubes não conseguem se recuperar e pode vir à falência. Sobre o aspecto econômico, a Clarice ela vai falar mais adiante de uma forma mais específica, mas de antemão é interessante falar sobre os estímulos financeiros que a lei sobre sociedade anônima de futebol ela vai impactar para os clubes. E são 3 estímulos basicamente, que eu achei mais importante. A emissão de títulos de dívida, que são debentures FUT, que é uma derivação mais específica da lei de 6.404 de 1976. Daí tem a captação de investimento, que eu enxergo como uma consequência da mudança de associação para a sociedade, que dá mais uma segurança jurídica e uma segurança financeira para investimentos tanto internacionais quanto investimentos nacionais, e também o lançamento de ações na Bolsa de Valores. Esses 3 estímulos podem ser uma ferramenta para os clubes angariar cada vez mais recursos e ter uma melhor administração financeira. Em se tratando então de questões organizacionais e também financeiras e econômicas associadas à SAF,
Pelo regime de Lei 6.404/76, a sociedade anônima ela é composta essencialmente por 3 órgãos principais: a Assembleia Geral, a Diretoria e o Conselho Fiscal, existindo também um 4º órgão, o Conselho de Administração, obrigatório apenas da sociedade aberta. Vou escrever brevemente sobre cada um desses órgãos. A Assembleia Geral é um órgão de deliberação composto pelos acionistas e no qual ocorre a formação da vontade da sociedade. É também um órgão que exerce o maior poder de controle, sendo o poder decisório supremo da sociedade anônima, decidindo acerca de todos os negócios relativos ao objeto da companhia, sua defesa e o seu desenvolvimento. Já o Conselho de Administração é um órgão de deliberação administrativa, coloca-se entre a Assembleia Geral e a Diretoria, sendo um colegiado de administração, ele não executa atos. Possui competência para deliberar sobre as questões de interesse da sociedade, salvo aquelas de competência privativa da Assembleia Geral. O Conselho de Administração deve atuar de forma a proteger o patrimônio da companhia, perseguir a consecução do seu objetivo social e orientar a diretoria a fim de maximizar o retorno de investimento, agregando valor ao empreendimento. Apesar de não ser um órgão obrigatório pela lei, cada vez mais sociedades estão adotando em prol da implementação de práticas de governança corporativa. A diretoria também se encarga da administração da sociedade. Funciona como uma espécie de órgão de execução responsável pela representação e pela gestão direta da sociedade. Cabe à diretoria dar cumprimento aos negócios da sociedade conforme as determinações e orientações do Conselho de Administração. Já o Conselho Fiscal, como o próprio nome sugere, é um órgão de fiscalização e controle das atividades da sociedade. Atua sobretudo na fiscalização da regularidade das contas e do cumprimento dos deveres legais e estatutários da sociedade. É um órgão obrigatório que pode ser permanente ou eventual. No caso da SAF, determina-se que as demonstrações financeiras elas sejam auditadas por empresas de auditoria, excluindo, portanto, os auditores de pessoa física, com registro na CVM. O projeto ainda impõe algumas restrições quanto àqueles que podem integrar o Conselho de Administração, Conselho Fiscal ou Diretoria da SAF, a fim de se evitar eventuais conflitos de interesse entre esses e a sociedade. No que tange às ações dos acionistas e às ações ordinárias classe A. O regime de ações é semelhante ao previsto na Lei 6.404/76. O Estatuto Social na SAF deve fixar o número de ações em que se divide o capital social, bem como se terão ou não valor nominal, e as ações da SAF podem ser de 3 naturezas: ordinárias, preferenciais ou de fruição. As ordinárias, ou também denominadas comuns, são aquelas de emissão obrigatória e que conferem ao acionista deveres básicos de sócio, dentre os quais inclui o direito de voto. Quanto às ações de fruição, são aquelas que resultam na amortização das ações ordinárias e das preferenciais e devolvem ao acionista o valor de seu investimento. As ações preferenciais são ações de emissão facultativa e que conferem aos seus titulares direitos diferenciados, vantagens econômicas ou preferências que fogem aos direitos comuns de sócio. Existe uma série de mecanismos e deliberações expressas por lei que buscam evitar que se criem grupos econômicos que passariam a controlar a atividade futebolística no país e de possíveis atos de corrupção que poderiam ocorrer nos bastidores, com acionistas de mais de uma SAF controlando resultados esportivos com base em interesses particulares. Existem também uma série de dispositivos que buscam evitar que um descontrole organizacional dentro da SAF e garantir uma transparência informacional. No caso da SAF ser constituída mediante a transferência da atividade futebolística de uma associação à sociedade, o projeto de lei número 5.516 de 2019 prevê a obrigatoriedade de emissão do que denomina de ação ordinária classe A. O texto veda expressamente a possibilidade de que acionista que não seja associação subscreva ou seja titular a qualquer momento, e essa delimitação decorre da natureza dos direitos atribuídos exclusivamente aos seus acionistas. Os direitos concedidos a acionistas dessas ações se apresentam como instrumento de proteção da história do time e da relação que o time tem com seu torcedor. E por esse motivo, as ações ordinárias classe A, elas são de subscrição exclusiva à associação, impedindo que a associação fique refém de acionistas e perca o controle e o poder de decisão em questões que envolvam seus aspectos identitários. Uma das principais vantagens para a adoção de um modelo de sociedade anônima reside na facilidade para a captação de investimento, e um desses meios são os debêntures. No caso da SAF, existe uma espécie de debênture que é específica e idealizada para tais sociedades, denominada debênture FUT. A SAF é autorizada a emissão de qualquer título ou valor mobiliário na forma da Lei 6.404/76 ou conforme regulação da CVM, criada especificamente para o desenvolvimento da atividade futebolística ou não. As debêntures FUT são uma categoria especial de debênture, uma inovação do projeto e uma exclusividade da SAF. Buscou proporcionar um meio pelo qual a SAF pudesse financiar suas atividades sem depender ou recorrer às
as instituições financeiras ou ao Estado, e a SAF se compromete a destinar os recursos provenientes do Debêntures FUT ao desenvolvimento de atividades ou no pagamento de gastos, despesas ou dívidas relacionadas às atividades típicas da Sociedade Anônima do Futebol previstas em lei, bem como em seu estatuto social. O clube que optar por constituir uma SAF terá acesso, então, a esse modo de financiamento de suas atividades que não é possível às associações.